Aleluia. Esta palavra, o apóstolo Paulo, aqui no livro de Romanos, ele estava falando ali para judeus, ele falava para gentios. É uma palavra muito forte, é uma passagem que fala que todos pecaram. Não havia regalias naquele momento ali, nem para judeus, nem para gentios. Como hoje também, todos estamos na balança de Deus. E naquele momento ali, ele estava dizendo, olha, todos nós fomos destituídos da glória de Deus. Porque o pecado, ele faz separação entre nós e Deus. Mas nós temos a verdadeira salvação, que é em Jesus Cristo. E esse é o tema dessa mensagem. A verdadeira salvação dos homens. Ela está em Jesus Cristo. Ela não está em outro lugar, mas apenas na pessoa do Senhor Jesus. A nossa fé tem que estar firmada no Evangelho do Senhor Jesus. Aquilo que Jesus veio consumar. Quando ele veio à terra, ele veio para realizar tudo de Gênesis e Apocalipse na pessoa de Jesus. Aquilo que os homens não estavam entendendo, Jesus veio para trazer entendimento. E até hoje, tudo aquilo que nós precisamos como igreja do Senhor Jesus na terra, é entender aquilo que Jesus veio fazer. Aquilo que ele deixou como testemunho para nós. As pessoas floreiam muitas coisas, as pessoas trazem muitas novidades, muito isso, muito aquilo, mas é a pessoa de Jesus simplesmente. Tudo se finda nele, por ele e para ele são todas as coisas. Aleluia! E como disse o apóstolo Paulo, não há distinção. Não há distinção nenhuma, porque Deus ele não faz acepção de pessoas. Aleluia! Se nós formos ler aqui no versículo 22, fala que a justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, é para todos, está sobre todos a justiça de Deus, para aqueles que creem. Aleluias! Porque não há distinção. O Senhor veio para toda a humanidade. Deus amou o mundo de uma tal maneira, tão especial, que Ele veio para todos. Aleluia! Glória a Deus. E são essas palavras que nós precisamos entender. E para nós entendermos o Evangelho de Jesus, eu preciso entender essas palavras que o Senhor deixou. Além de entender, de conhecer, eu preciso viver essas palavras. Para que pessoa que conhece mais a Bíblia do que Satanás? Ele conhece mais do que cada um de nós aqui. Mas ele não deixa de ser diabo. Ele não deixa de ser maldoso por conta disso. Então a questão não é conhecer, mas a questão é você viver e praticar a palavra. E você vive e você pratica quando você entende a verdade do Evangelho. E essa verdade do Evangelho tem sido camuflada em muitas igrejas. Por muito oba-oba, por muito disse-me-disse, por muitas novidades, muitas coisas. Sendo que o fundamento da igreja é Jesus Cristo. É tão simples, é somente isso, é Jesus. Aleluias, glória a Deus. E essas coisas, essa modernidade que tem acontecido na igreja evangélica de hoje, isso tudo distancia da verdade do que o Senhor deixou para nós. E com isso, nós ficamos separados de Deus. Com isso, muitos estão em grandes tempos, vamos dizer assim, porque nos grandes tempos estão os grandes pensamentos, estão dizendo os grandes homens, que se dizem grandes homens de Deus. Mas grande é Deus, aleluia. O grande é o Shaddai, aleluia. Oh, glória! É o Senhor dos senhores, aleluia. Deus. Mas esses grandes tempos, esses lugares onde estão esses grandes homens, tem feito com que pessoas percam a consciência do verdadeiro evangelho. Da verdade do evangelho. A verdade tem que ser pregada, tem que ser falada. Jesus é o Senhor e Salvador da humanidade. Não há outro caminho, não há floreado. Não há conversa. Esse é tudo. É tudo para nós. Aleluia. É tudo para a igreja. Aleluias. E com isso muitas pessoas estão dentro das igrejas e não estão salvas. É difícil dizer isso, mas é a verdade. Aleluia. Porque para você ser salvo, você precisa entender a verdade do que o Senhor deixou. Aleluias. Aleluia, Jesus. A salvação é algo muito especial da parte do Senhor para cada um de nós, quando a gente entende isso, aleluias. E não há nada maior do que isso, do que a glória de Deus, do que a presença do Senhor, aleluias, aleluias.
o livro de Romanos, capítulo 1, versículo 16. Vamos ler lá rapidinho. Romanos, capítulo 1, aqui mesmo no livro de Romanos. Capítulo 1, versículo 16, diz assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Aleluias. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Aleluias. Então nós temos que ser levadores de boas novas, como disse ali a irmã. Pregarmos a palavra, a verdade da palavra. Ah, mas quem é o verdadeiro pastor? Quem é o verdadeiro missionário dentro da obra ministerial? É aquele que coloca Surimicanda Ramanai, a Bíblia embaixo do braço e vai para o meio da praça pregar. É aquele que não espera o altar para subir. O altar é onde está o Senhor. Onde está o Senhor Jesus é o altar. É Deus poderoso. E ali você leva a palavra de Deus. E ali você vai pregar e você vai falar a verdade até que alguém se converta. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Eu tenho vontade de fazer isso, irmãos. Pregar no meio da praça. E pregar a palavra de Deus. E falar abertamente. Porque não temos mais tempo. Aleluias. E nós não podemos ter vergonha. O poder de Deus é a presença de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Aleluias. Mas por que nós precisamos entender aquilo que a Bíblia fala nesse versículo, nessa passagem? Que ela diz que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Nós precisamos entender o que isso significa. Aleluias. E o apóstolo Paulo, ele vem então falar acerca dessas palavras, aqui no capítulo 2 também, no versículo 25 de Romanos, que ele diz assim: aleluia. Porque a circuncisão tem valor se praticares a lei, se és porém transgressor da lei, a tua circuncisão já se tornou incircuncisão. Aleluia. Ele está dizendo para os judeus aqui, não é porque você é circunciso, ele estava falando naquele tempo, que vocês têm carta branca diante de Deus. Não é porque vocês são israelitas, circuncisos, que vocês vão chegar primeiro no reino de Deus. Não. Mas é pela fé em Cristo Jesus. Aleluias. Porque tem muitos incircuncisos que têm mais fé do que vocês que são circuncisos. Então, os incircuncisos vão estar mediante a fé, dando testemunho diante de vocês. É isso que o apóstolo Paulo estava falando naquele momento. Aleluias. Que ele diz aqui: se pois a incircuncisão observa os preceitos da lei, não será ela porventura considerada como circuncisão? E se aquele que é incircunciso por natureza cumpre a lei, certamente ele te julgará, a ti, que não obstante a letra e a circuncisão és transgressor da lei. Havia muito judeu circunciso que transgredia a lei, mas ao mesmo tempo havia incircunciso que cumpria a palavra de Deus, aleluia, e cria no Deus Todo-Poderoso. É por isso que nós vamos trazer agora para dentro da igreja, para o templo. Quem somos nós diante do Senhor Jesus? Que tipo de cristãos somos nós? Será que nós estamos como circuncisos, como incircuncisos? Mas a verdadeira circuncisão hoje é a do coração. É aquilo que você acredita. Aleluias. Mas de que forma eu estou colocando a minha fé em Jesus Cristo diante da igreja, diante dos homens, no meu local de trabalho, perante a minha família, perante o ministério? De que forma eu estou levando esse testemunho? Aleluias. E o apóstolo Paulo, ele fala também aqui no capítulo 3, versículo 1. Qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Ele está falando, se você não tiver a verdadeira fé em Jesus Cristo, do que vale nós fazermos tudo o que fazemos, se nós não pregarmos a verdade da palavra de Deus? Aleluias. E o capítulo 3, versículo 9, ele traz essa conclusão, aleluias, dizendo aqui: que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram.
Então, queridos, todos os homens na condição de pecadores, sendo que a única justificação é pela fé em Jesus Cristo. É o Evangelho de Jesus, é a palavra de Jesus, é aquilo que Ele fez quando Ele esteve na terra, que deixou para nós, e nós estamos hoje cumprindo o testemunho de Jesus. Aleluias! Aleluias! Porque o pecado, como inicia esta palavra, todos pecaram e destituídos da glória de Deus. O pecado é algo que pesa. O pecado, ele corrompe o corpo todo. O pecado, quando fala de pecado, é daquilo que você está ali testemunhando a cada dia. O que você tem falado, o que você tem visto, onde você tem andado. Quando a palavra de Deus, aqui a palavra ela fala disso, né? Nós pecamos com o nosso corpo. Então nós temos que vigiar muito as palavras que saem da nossa boca. Aquilo que nós falamos, aquilo que nós pensamos, aquilo que nós julgamos. Tudo isso a gente tem que refletir diante do Senhor. Porque o pecado, ele corrompe o nosso corpo todo. A começar pela fala da gente. Aleluias. Então há várias referências, né, sobre as partes do corpo humano aqui na Bíblia, falando que quando a gente peca com o nosso corpo todo. Aleluias. E será que para aquela geração daquele tempo e hoje, a geração de hoje, há realmente um verdadeiro temor a Deus? Mas o que é ter um temor a Deus? É ter um respeito, é ter uma reverência, é ter um cuidado especial com a palavra de Deus. Um cuidado especial com a obra de Deus. Um cuidado especial com aquilo que Deus tem entregado nas nossas mãos. Porque não é uma coisa qualquer. Aleluias. É algo muito especial e é de muita responsabilidade. Aleluias. Porque a Bíblia é veemente dizer no versículo 23, todos pecaram e destituídos estão da glória da presença de Deus. Então há um padrão de Deus, há um nível ao qual o Senhor quer nos levar. Mas para isso a gente tem que estar ligado na fiação. A gente tem que fazer a vontade de Deus e não fazer a nossa vontade. A gente precisa se esforçar. Aí vem a renúncia, vem a entrega, vem todo um revestimento, vem todo um direcionamento da parte do Espírito Santo para nós como igreja. Aleluias. Mas o que pesa mais sobre nós é quando a gente não reflete acerca daquilo que a gente faz, sendo um cristão, sendo um servo, sendo uma serva de Deus. Eu preciso refletir sobre isso. O apóstolo Paulo, ele trazia essa reflexão naquele momento, porque ele veio para falar para os gentios. No momento em que judeus estavam vigorando, estavam no pedaço, vamos dizer assim. Pedro estava lá, todos os discípulos de Jesus, andando com Jesus. E aí depois chegou o apóstolo Paulo, um homem que perseguiu aquele povo lá, veio falar em nome daquele Deus que eles servem. Houve muitos julgos, houve muitas falas. E assim também acontece dentro, no meio da igreja. Mas o apóstolo Paulo, ele tinha consciência da realidade que ele estava vivendo. E ele mesmo foi usado por Deus para aqueles homens, para os judeus. Vamos refletir, porque para Deus todos pecaram. Aleluias. Mas o que mais pesa sobre nós, para a gente ter essa reflexão, é quando a gente acha que a gente entende alguma coisa. Quando a gente acha que pode fazer do nosso jeito. Muitas das vezes a gente recebe um direcionamento da parte de Deus. Deus está falando com a gente, filho, dessa forma, filha, dessa forma. Oh, Jesus querido. E a gente então acha, entende que eu posso fazer. Não, eu vou fazer desse jeitinho aqui que vai dar certo. Deus é bom e Deus é misericordioso. Aleluias. Quando a gente olha o testemunho lá no Jardim do Éden, o que foi que aconteceu com Adão e Eva? Ali onde tudo era perfeito. Ali eles sabiam a vontade de Deus. Conheciam a determinação de Deus. E assim somos nós também. Conhecemos a palavra de Deus. Mas ali Eva e Adão resolveram ir para o seu próprio julgamento. Quando chegou aos ouvidos de Eva e de Adão
de que eles poderiam usufruir de algo que seria bom, agradável, assim como algumas coisas que parecem boas e agradáveis chegam para a igreja. Ali eles tiveram um julgamento acerca do que Deus havia falado. Deus já havia determinado, olha, Adão e Eva, não comam de nenhuma outra fruta. Não comam da árvore da vida. E eles desobedeceram a Deus, porque eles tiveram o quê? Um julgamento pessoal, próprio. E quando eles julgaram acima do que Deus havia falado, aí eles pecaram. O primeiro pecado é o pecado da desobediência. É aquilo que Deus já falou comigo, mas eu quero entender acerca da minha visão, e não acerca da visão de Deus. A igreja não foi chamada para andar na sua própria visão, não. É na visão do Todo-Poderoso, aleluia. Glória a Deus. Aquilo que o Senhor já deixou para nós, aleluia. E esse foi o grande erro fatídico, inicial da humanidade. Lá onde tudo era perfeito, Adão e Eva desobedecem, porque eles tiveram um julgamento em cima daquilo que Deus havia falado. Por isso a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que Deus fala e a gente obedecer. Essa é a base de todos os pecados. É a base da gente sofrer muitas vezes. É a base da gente ir para um caminho errado muitas vezes. Porque a gente dá ouvido a vozes que não é a voz de Deus. Muitas das vezes a gente entende que a gente pode fazer melhor do que Deus, e a gente não pode fazer melhor do que Deus. Não existe nada melhor do que o Senhor. Aleluias. Então não podemos ir pelo nosso próprio julgamento. Mas eu preciso fazer, primeiramente, aquilo que está na palavra que eu recebi da parte do Senhor. Aleluias. Glória a Deus, aleluia. Por mais que a gente não entenda, por mais que esteja confuso, mas se Deus falou, pode acreditar. Vai dar tudo certo, porque Ele está à frente. Glória a Deus. Porque Deus não falha. Então eu entendo, primeiramente, que a palavra de Deus ela é irrevogável. Ela é inquestionável. Deus falou, acabou. Nós temos que assumir a palavra de Deus, viver esta palavra. E Deus, Ele não nos deu a sua palavra para nós fazermos uma avaliação acerca daquilo que eu acho que tem que ser, do meu julgamento pessoal. E aí, a partir do meu julgamento, Deus falou, mas eu vou dar uma repensada no que Deus falou. Eu vou dar uma refletida no que Deus falou para ver se realmente vai bater, se eu vou fazer, se eu vou obedecer, se eu não vou obedecer. Aí está o grande erro. Eu preciso ouvir a Deus e obedecer ao Senhor. Aleluias. Sem questionar o Senhor. Aleluias. Glória a Deus. Muitas das vezes a gente sofre muito por conta disso. Aleluias. Então eu entendo que eu não posso seguir os meus próprios julgamentos. Aleluia. Lá no livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 5, diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estripes no teu próprio entendimento. Versículo 7, não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Aleluias. E quando a gente busca sermos justificados pelo Senhor Jesus, aleluia, como está no versículo 24 do capítulo 3, diz assim: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Nós somos justificados de forma gratuita pelo Senhor. É um favor imerecido. Todos pecadores. Mas veio a redenção. Veio a obra da cruz. De uma forma graciosa. Nós recebemos o favor do Senhor. Aleluias. Glória a Deus. Não é pelas obras, não é pelo tanto que eu faço, não é pelo tanto que eu conheço da palavra. A palavra sem a vontade de Deus não vai valer de nada. A palavra é a vontade de Deus, no momento de Deus, no tempo de Deus. Aí sim as coisas andam. Aleluias. Os fariseus conheciam a palavra de Deus também. Mas eles não obedeciam. Eles não viviam. Faziam tudo de acordo com seus próprios julgamentos, totalmente fora da presença de Deus. Aleluia. Então é pela fé em Cristo. É Cristo, é Cristo e é Cristo. Esta é a maneira correta. É dessa forma que a gente tem que estar diante de Deus, apresentável diante do Senhor.
através do Senhor Jesus. Aleluias. E nós não conquistamos essa justificação. Foi um favor imerecido. Aleluias. Nós recebemos pelo ato da redenção, pela obra da cruz. Pela fé em Cristo, nós somos libertos dos nossos pecados. Porque se eu disser que hoje eu sou cristã, hoje eu sou uma pastora e eu não peco, eu vou estar mentindo. Todos nós pecamos. Em segundos, em pensamentos, nós pecamos. Mas nós temos, através de Jesus, a redenção. Nós temos, através de Jesus, o perdão dos nossos pecados. Nós temos, através de Jesus, a oportunidade da consciência de pecados. Aleluia. Eu preciso reconhecer que eu sou pecadora. E aí, nesse momento, Jesus vem e transforma a nossa vida. Ele vai trabalhando na nossa santidade para que a gente venha errar menos. Aleluia. É uma santidade trabalhada através de Jesus Cristo, não há outra forma. Aleluia. E eu preciso ter essa consciência para viver essa verdadeira salvação. Aleluia, através de Jesus. E o Senhor trabalha essa santidade em nós. Aleluia, pela sua graça. Glória a Deus. Senhor, aleluia, também fala em propiciação. A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus na sua paciência. Olha como Deus é paciente com a gente, hein? Deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Há quanto tempo a gente vinha pecando inconscientemente, mas hoje nós temos a consciência da salvação. Aleluia! E é por essa consciência que nós temos que a gente se arrepende. E arrepende, pede perdão e pede ao Senhor transformação, mudança interior. Aleluia! E com isso o Senhor vai mudando. Porque filha, tu se reconhece pecadora. Filho, tu se reconhece pecador. Aleluia! É por isso que eu trabalho em ti, porque tu se reconhece. Aleluia. Porque tem muitos santarrões por aí, que acham que nem pecam mais, né, irmão? Glória. Mas o Senhor, Ele sabe aqueles que são seus. Aleluia. E essa apropriação, ela vem para cumprir a justiça de Deus na tua vida e na minha vida. Aleluias. Ao mesmo tempo que ela cancela a culpa do pecado. Porque em Jesus nós podemos pedir perdão por aquilo que nós erramos. Aleluia. E nós passamos neste momento a ter um relacionamento correto com Deus. E isso era para aquele tempo dos judeus, dos discípulos, e é para nós hoje também. Aleluia. É para o tempo presente. Versículo 26 ele fala isso. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente. É para hoje. Aleluias. Aleluias. Ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Aleluia. Então a verdadeira salvação dos homens na terra é Cristo. Simplesmente Ele basta. Não precisa de mais nada. Aleluia. Nós precisamos levar Jesus. Ele é o Evangelho. Ele é a palavra toda. Aleluia. Aleluia. E nós precisamos. Porque as igrejas atuais estão se distanciando do verdadeiro Evangelho, usando dessa modernidade, usando até de coisas carnais dentro da igreja. É a mundanice entrando dentro da igreja. Isso é muito triste. É verdade, Senhor. Querendo complementar a obra de Deus com tanta coisa. E é só Jesus. Basta só o Senhor. Aleluias. Aleluias. E nós precisamos estar atentos para não sermos enganados. Aleluia. E nós não podemos, queridos, sermos testemunho do que está acontecendo hoje dessas coisas, não. Mas nós temos que ser fiéis. Aleluia. E falar da salvação. E falar da santidade. Falar do arrependimento. Falar do arrebatamento. Aleluia. Aleluia. Porque tem muitas pessoas que falam de tudo isso, mas não tem um compromisso com a palavra de Deus. Falta um compromisso com a palavra de Deus. Aleluia. Falta uma vivência com a palavra do Senhor. Porque o que Jesus mostrou para os discípulos naquele momento? Ele ensinou a palavra, vivenciando a palavra com aqueles discípulos. Mostrou como eles deveriam fazer, e hoje também não é diferente.
Nós precisamos vivenciar a palavra de Deus. Podem chamar a gente do que quiserem, mas nós vamos vivenciar a palavra de Deus. Aleluia. É o remanescente. É esse remanescente que vai falar o verdadeiro evangelho nesses dias. Aleluia. É a igreja da igreja que o Senhor vai levar. Não é a igreja que o Senhor vai levar, não. É a igreja da igreja. Aleluia. Aleluia. E tem muitos que estão expressando uma santidade fabricada. Algo de aparência, algo que não é verdadeiro. Mas Deus conhece os seus. Sabe aquele que realmente é verdadeiro diante dele. Aquele que paga o preço, aquele que chora porque se reconhece pecador. Aquele que chora simplesmente porque a graça dele está presente no lugar. Aleluia. Porque a presença do Senhor, o amor do Senhor nos constrange. A gente é tão pequeno diante da grandeza do Senhor. Aleluia. E por tudo que a gente vive, por tudo que a gente luta a cada dia, é uma luta constante. Porque o tempo todo nós somos abarrotados de sentimentos contrários, de coisas que chegam e a gente, não é por aqui não vou deixar isso, eu pensar desse jeito, não vou julgar nada, não vou... A gente, o tempo todo é 24 horas. E o Senhor sabe da nossa luta. Aleluias. É por isso que o Espírito Santo de Deus se faz presente no meio da igreja. Aleluias. Para que a gente não venha se perder neste caminho. Glória a Deus. Aleluia. Porque são muitas coisas mundanas. É tanta heresia. Aleluias. É tantas coisas que não agradam o coração de Deus. Aleluia. Então, antes de nós sermos um pastor, uma pastora, antes de nós sermos um missionário, Deus quer nos levar a conhecê-lo verdadeiramente. Como que nós vamos partir para uma obra? Como que nós vamos falar a palavra, aquilo que não foi vivenciado? Então Deus, Ele nos leva a conhecê-lo na intimidade. É por isso que eu sei que se eu perguntar para cada um aqui, cada um tem uma experiência com Deus aqui. Aleluia. Desde o momento em que você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, verdadeiramente. Porque tem muitos que aceitam, mas não têm compromisso com Jesus. Tem muitos que foram lá na frente da igreja, aceitaram Jesus e não tiveram um compromisso com Jesus, de permanecer. Também porque muitas igrejas falam a palavra, falam um versículo, falam a oração, como se aquilo bastasse para que aqueles que estão ali permanecessem. Como se fosse um ritual. Aceita Jesus? Aceito. Pronto, acabou. Bastou. Não, não basta. Aí é que a batalha começa. É, Deus aí poderoso. Aí é que a luta começa. Aleluia. Aí é que nós vamos Deus. começar a viver o Evangelho. Aleluias. Mas para isso, essa verdade ela tem que sair do altar para lá. Aleluias. Por isso que muitas pessoas aceitam Jesus. E quando você vai buscar essas pessoas, você não acha mais elas. Onde é que elas estão? Por que não permaneceram? Porque o que faz uma pessoa permanecer é a verdade da palavra de Deus. Desde 2006 eu permaneço na verdade da palavra de Deus. Glória a Deus! Altos e baixos, ganhando, perdendo, chorando e me alegrando. É na palavra de Deus. Aleluia! Oh, aleluia. Não tem outro lugar, queridos. Entendendo ou não entendendo, é na palavra de Deus. É com Jesus. Aleluia. Não dá para a gente abrir mão de Jesus. Não podemos abrir mão da palavra de Deus. Mas nós precisamos conhecê-lo na intimidade. Porque o que nos levará para a eternidade não são as obras. Não é o tanto que você conhece de Bíblia, não. Não é o tanto do dinheiro que você dá na igreja, não. É verdade, mas é o Senhor. tanto que você vive com Ele na intimidade. Glória a Deus, o tanto que Ele te aleluia. conhece, o tanto que tu chora. O tanto que você arde pelas almas, pelas vidas. Que o amor dele também vem para o teu coração. E você começa a viver isso. Aleluias. A gente começa a ter um amor verdadeiro. Não um amor falsificado, mas algo verdadeiro que vem da parte de Deus. Aleluia. E é isso que o Senhor quer nesses dias. Aleluia. É Jesus, é o seu evangelho, é a sua palavra. Quando Glória a Deus. Estuda a Bíblia, são mais de 2000 anos de história.
de acontecimentos sobrenaturais, de testemunho da palavra, de experiências de homens e mulheres, profetas e missionários da parte de Deus, todos direcionados pela única palavra, pela única pessoa, porque o evangelho desde Gênesis até Apocalipse, ele aponta para o Senhor Jesus. E ele veio justamente cumprir o que os homens não estavam cumprindo. Aleluias. Aleluias. Então a gente tem que ser levado pela presença do Espírito Santo de Deus, conhecer a luz do Espírito Santo de Deus, a vontade do Senhor. Nós temos que pregar o evangelho dependendo só de Cristo, em oração. Aleluias. E a maior evidência de você como igreja, de que você é um cristão, que você recebeu a salvação, é que desde o dia que você recebeu Jesus como Senhor e Salvador no seu coração, desde aquele dia você mantém um relacionamento com Ele contínuo. Glória a Deus. Um relacionamento que vai crescendo a partir dos dias, a partir dos anos, a partir do tempo. E você não consegue mais viver sem Ele. Verdade, Jesus. Essa é a maior evidência da tua salvação. É você cada dia buscar o arrependimento. É você chorar diante do Senhor Jesus. Se reconhecer pecador. Aleluias. Se arrependendo.